Olá, amigos e amigas. Isto é uma realização do Governo do Estado do Pará e a Fundação Cultural do Pará. Esta live aqui maravilhosa, eu estou super feliz de fazer aqui e contando com meus amigos, parceiros queridos de tantos anos aqui, Marcos Puff, no saxofone, flauta, alto, e ali no piano, queridão Erivelton Santos, esse pianista maravilhoso que eu estou conhecendo agora e que já virei fã. Aqui na bateria, meu parceiro da antigaça, né? Edivaldo Cavalcante, meu parceirão querido, ali perto do Copa 70, né? Mas... Então vamos lá agora tocar uma música de autoria nossa chamada Resposta. Essa música foi composta em 2004, por aí. E ela é resposta a uma música do Nico Assunção que chama Machixe, que a gente tocava num grupo que eu tinha chamado Nosso Trio. E a gente tocava essa música por aí e tal. Aí eu resolvi fazer uma música, e essa música é parecida com o estilo, né? Não a melodia, não tem nada a ver, mas o estilo é parecido. Então batizamos de Resposta. Beleza? Então para vocês, vamos lá. 1, 2, 1, 2, 3.
Essa música Resposta é do meu primeiro disco, de 2006, que chama Ney Conceição. Esse disco aí foi um disco muito importante para mim, assim, esse disco foi na época assim que começou a turbinar negócio de YouTube, essas coisas, né? Então esse disco rodou muito, assim, muitas pessoas me conheceram através desse trabalho e é muito importante para mim. E nós vamos tocar uma outra música desse disco que chama Mônica, que eu compus há 30 anos atrás. Vamos lá.
E a próxima música que nós vamos tocar... Aqui o Didi adora essa música, ele que lembrou ontem lá no ensaio e tudo, né? De quando eu fui... Exatamente, vou contar. Essa música chama Passando pelo Carnaval. Porque é o seguinte, na época que eu tocava com o nosso trio, a gente fazia uma turnê na Suécia e Holanda, sempre em janeiro, no inverno, né? Aqueles invernos horrorosos, assim, tinha lugar que a gente tocava que estava 28 abaixo de zero, olha, que coisa horrível, que tristeza, né? Mas, enfim, a gente ia para lá todo ano. E eu vinha passar sempre Natal e Ano Novo aqui em Belém, né? Com a minha família, com a Mônica, com as crianças. Acho que nem tinha as crianças ainda nessa época. E aí eu ficava aqui Natal, Ano Novo, depois eu ia embora para o Rio e logo em seguida eu ia para a Suécia, que era logo no início de janeiro essa turnê. Aí eu marquei minha passagem para vir de Belém para o Rio no mesmo dia que eu ia para a Suécia. Eu cheguei de manhã, no final da manhã assim, e de noite eu viajava para a Suécia. Então, quando eu cheguei na minha casa no Rio, eu levei aquela mala grande, cheia de coisa, aquele isopor cheio de açaí congelado, de farinha, aquelas coisas todas, né, que a gente leva, com baixo nas costas, aquela coisa. E o táxi não conseguiu chegar até a porta do meu prédio, que tinha um bloco de carnaval na porta do meu prédio.
um bloco enorme com um caminhão, os caras cantando lá em cima. O caminhão era o formato de uma lata de cerveja, assim, sabe? Gente pra caramba, aquela confusão. Falei, meu Deus, como é que eu vou chegar em casa, cara? Aí o taxista me deixou assim a uns 300 metros de distância, que não dava mais para passar. Aí eu vim arrastando a mala, isopor, baixo e tudo, fui. E aí tive que passar, que a concentração é na porta do meu prédio mesmo, do ex-prédio que eu morava, não moro mais nesse prédio. E aí eu passei no meio das pessoas, assim, as pessoas me jogando aqueles sprays de carnaval, né? E eu doido para chegar em casa, que eu tinha que trocar a mala para ir para a Suécia à noite. E aí eu consegui, passei no meio do povo todo lá, todo mundo enlouquecido, entrei no prédio e aí cheguei e pedi uma comida pelo telefone, e o cara foi entregar, e depois que eu comi, eu dormi, eu apaguei. E quando eu acordei, ainda estava rolando batucada lá embaixo, som mecânico já, mas estava rolando ainda. Aí eu peguei o violão e compus essa música. E batizei de Passando pelo Carnaval, né? Eu passei no meio do carnaval. E aí fui para a Suécia de noite. E aí fui escrever lá na Suécia. Então é isso aí, vamos lá.
Rio. Rios. Essa próxima música agora que a gente vai tocar chama Rios do Pará. E não foi eu que dei o nome a ela. Que eu compus essa música, instrumental, claro. E aí eu tenho um grande amigo lá no Rio, jornalista, Marcel Vieira, e ele foi fazer uma reportagem pelo o Globo, lá em Belo Monte, né? Lá em... aquela usina lá de Belo Monte, aquela história lá. E ele ficou muito chocado com o que ele viu. E quando ele voltou, ele me perguntou se eu tinha uma melodia para dar para ele escrever uma letra sobre o que ele achou de tudo aquilo. E eu tinha acabado de compor essa música, eu mostrei para ele, tem essa valsinha aqui. Aí ele falou, ótimo. Aí ele fez, a letra é lindíssima dele. Eu lembro do refrão que é Xingu deságua no Amazonas, chega ferido no mar, e olhai pro nosso Tapajós. É muito bacana a letra dele, do Marcel. Nunca foi gravada, inclusive, com letra. Mas a gente gravou instrumental, eu gravei no meu DVD de 30 anos com orquestra, com Big Band, né? Eu fiz o arranjo, inclusive, está muito bacana lá, você pode conferir no canal. E nós vamos tocar aqui para vocês, Rios do Pará. Vamos lá. 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Do Marcel. Xingu deságua no Amazonas, chega ferido no mar, e olhai pro nosso